Olá, eu sou o professor Marcos. Hoje eu tô aqui para mais uma aula de matemática. Na aula de hoje a gente vai falar de sequências recursivas e sequências não recursivas. Já já! Então, antes da gente falar de sequências recursivas e não recursivas, vamos ver o que é uma sequência. Então, em matemática, a gente usa sequências numéricas ou sequências de figuras que são termos, que é o que a gente chama, né, termos sucessivos, que respeitam uma determinada ordem pré-estabelecida. Por exemplo, a sequência dos números naturais, a gente tem os números naturais, né? 0, 1, 2, 3, 4. Então, qual que é a ideia aqui? Eu tendo um termo, para eu conseguir o próximo, eu somo 1. Né? Então, aqui, ó, mais 1 eu tenho o próximo, mais 1 eu tenho o próximo, mais 1 eu tenho o próximo. E cada um desses termos, por exemplo, esse aqui a gente chama de A1, que é o primeiro termo. Esse aqui a gente chama de A2, que é o segundo termo. E assim sucessivamente. A3 e a gente continua. Do A1 para eu conseguir o A2 eu somo 1. Do A2 para eu conseguir o A3 eu somo 1. Então essa é uma ideia básica, digamos assim, de sequência. Cada um desses aqui a gente chama assim de posição, né? Então o A1 está na posição 1, o A2 está na posição 2, o A3 está na posição 3 e necessariamente nessa ordem, certo? Então essa é a ideia de sequência. Agora, quando que uma sequência é recursiva e quando que uma sequência é não recursiva? Vamos ver as recursivas primeiro. Então uma sequência ela é dita recursiva quando, para eu saber o valor de um termo, eu preciso do termo anterior. Por exemplo, ó, essa sequência que é bem conhecida, a sequência de Fibonacci, quem puder depois dar uma pesquisadinha, ela explica alguns fenômenos aí da natureza e tudo mais, fala do número de ouro, então interessante a sequência de Fibonacci, tá? Ela funciona assim, ó. Aqui eu tenho 1, depois eu tenho 1 novamente, depois 2, 3. Como que eu estou conseguindo os próximos termos? Funciona assim, ó. Esse 1 é 1 mais o termo anterior. Como não tem termo anterior, repete o 1. Agora o 2 ó, é o 1 mais o anterior, ou seja, 1 mais 1. 2. O 3, 2 mais 1. 3. O 5, 3 mais 2. 5. Ou seja, quem que vai ser o próximo aqui? Ó? Vai ser 13 mais 8, que vai ser 21 seria o próximo, certo? E essa outra aqui, ó. No primeiro termo a gente tem uma bolinha. No segundo termo a gente tem uma mais duas, então a gente tem 3 bolinhas. No outro a gente tem uma mais duas mais 3, que vão ser 6 bolinhas. Como que vai ser o próximo? Bom, dá pra ver que a cada termo que eu vou fazendo aqui, eu acrescento mais uma linha de bolinhas, certo? E sempre com uma a mais que a anterior. Então, como é que vai ficar o próximo? Ó? Vamos ver se as bolinhas saem tão bonitinhas quanto as de antes. Aqui era o anterior, então mais uma linha com 4 bolinhas. Ou seja, 6 mais 4, 10. Esses números são conhecidos como números triangulares, justamente porque a gente consegue posicionar eles dessa forma. Tá bom? Bom, então dá pra ver que aqui também é uma sequência recursiva, porque para eu saber o próximo eu preciso desse. Né? Eu sempre preciso do anterior para somar uma linha para eu saber o próximo. Certo? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu quiser saber, aqui eu tenho A1, A2, A3, A4, A5. Se eu quiser saber o A80, eu preciso do A79. Né? A mesma coisa aqui, se eu quiser saber o A120, eu preciso do A119, preciso do anterior. Certo? Agora, uma sequência não recursiva. Então, a sequência não recursiva, já podem ver que a gente não necessariamente precisa do anterior. Né? Então, se eu pensasse, por exemplo, aqui eu tenho o meu A1, né? Que é o 3. Então, eu tenho o A1, que é o 3. Eu tenho o meu A2, que é o 6. Eu tenho o meu A3, que é o 9. Observe que eu posso sempre pensar assim, ó. O 3, ele é o meu A1, né? Então, esse 1 eu posso fazer vezes 3, que vai dar 3. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 9. Então, se eu quiser saber quem que é o A50, basta eu fazer 50 vezes 3, vai ser 150. Então, não necessariamente eu preciso do termo anterior
para conseguir o próximo. A gente pode pensar nela como uma sequência recursiva aqui também, né? Que soma 3, soma 3, soma 3, soma 3, mas não necessariamente para saber um determinado termo eu preciso do anterior, ok? E essa aqui? Essa é outra sequência também, não recursiva, e ela é bem interessante, ela é assim, ó, 1, 2, 3, 1, 5, 1, 7, 1, 1, 1. Então, no primeiro olhar, é difícil a gente entender qual a regra que está sendo aplicada aqui, né? Mas se a gente olha com atenção, olha quais os números que estão aparecendo aqui, ó, 2, 3, 5, 7, 11. Esses são os números primos, certo? Então, o que faz essa sequência? Ela lista os números primos, e quando o número não é primo, ou seja, quando ele é um ou quando ele é um número composto, a gente coloca 1, certo? Então, quem que vai ser o próximo termo da sequência aqui, ó? Depois do 11 vem o 12, que é um número composto, então é 1, e o próximo viria o 13, que é um número primo, certo? Então, essa outra sequência não recursiva. Observem que, para eu saber o próximo aqui, ó, eu não preciso necessariamente saber do anterior. Se eu quero saber, por exemplo, ó, o A é 47, basta eu saber se o 47 é um número primo ou não. Então, nesse caso aí, 47 é um número primo, então vai ser 47. E o A48, por exemplo, vai ser 1, pois o 48 é um número composto. Bom, então aqui temos dois exemplos para a gente verificar se é uma sequência recursiva ou não recursiva. Essa aqui, 2, 4, 8, 16, 32. Bom, aqui se a gente observar, são as potências de 2, né? Ó, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4. Dá para pensar numa recursividade, né? Por exemplo, também é sempre vezes 2, né? Esse vezes 2, esse vezes 2, esse vezes 2. Mas não necessariamente eu preciso do termo anterior para determinar um termo qualquer. Por exemplo, se eu quero saber o A7, como aqui é 2 elevado a 1, que é o A1, 2 elevado a 2, que é o A2, 2 elevado a 3, que é o A3, o A elevado a 7 ele vai ser 2 elevado a 7, que aqui daria 128. Então, não necessariamente eu precisei saber quem que é o A6, eu já consigo saber quem que é o A7, certo? Agora, essa sequência, que a lei dela não é tão simples assim de identificar, ela é assim, ó. Quando a gente olha os primeiros três, parece que é fácil, né? Ó, 1, 11, 21, tá somando 10. Mas depois vem 1211. Então, isso não necessariamente fez sentido com o que eu pensava, né? Essa sequência a gente vê ela assim, ó. 1, e aqui a gente fala quantos números tinha na sequência anterior. Então, no termo anterior. Então, aqui, ó, 1, aqui é 1, 1. Ou seja, aqui tinha 1, 1. Agora, aqui, ó, tem 2, 1. 2, 1. Agora, aqui tem 1, 2 e 1, 1. 1, 2, 1, 1. Ou seja, quem seria o próximo? Seria 3, 1, 1, 2. Porque tem 3, 1 aqui e tem 1, 2. Ok? Bom, continuando então. Agora eu vou falar do termo geral de uma sequência. Algo importantíssimo, tá? Então a ideia é assim, ó. Antes eu usei A para falar os termos de uma sequência, agora eu vou usar T, que é a mesma linguagem do livro. Na verdade, tanto faz qual que a gente usa, né? Qual letra que a gente usa. Pode, aqui T de termo pode ser também, né? Então, uma sequência ela tem seus termos lá, né? Termo T1, T2, T3 são os termos. Aí, o termo geral, que é o que a gente chama de Tn. Por que Tn? Porque N pode ser qualquer número natural. Então a gente fala assim, ó, é uma forma geral de falar, certo? E aí a gente, relacionados ao Tn, a gente tem o Tn-1, que seria o termo anterior, e o Tn mais 1, que seria o termo sucessor, ou o próximo termo, né? Simplesmente isso. Aqui seria, né, Tn mais 2, Tn mais 3, Tn mais 4. Então essa é a ideia de termo geral, tá bom? Vamos lá. Esse exemplo aqui ele diz assim, ó, determine T12 em cada situação. Então nessas situações aqui, ó, são dados informações sobre o termo geral e a gente tem que descobrir um termo específico. Por exemplo, nessa letra A, ele diz que o Tn, ou seja, o termo geral, é só eu fazer n mais 7. Ou seja, se eu quero o T12, eu vou fazer, como eu troquei o n por 12, eu vou trocar o n por 12 aqui, ó. 12 mais 7, que vai dar 19. Certo? Então essa é uma característica de uma sequência não recursiva,
Observem que eu não precisei do Tn-1, eu não precisei do termo anterior. Eu só precisei saber qual que era a posição do termo que eu quero. Beleza? E essa outra aqui, ó, Tn mais 1 é igual a Tn menos 3. Observe o seguinte, ele diz assim, ó, que aqui eu coloquei A, né? Na verdade é T. Aí ficaria difícil resolver, né? Então, observem essa informação, que o Tn é, o T11 é 20. Sem essa informação, eu não conseguiria resolver quem é o T12. Porque, ó, quando eu colocar aqui, ó, esse aqui sendo T12, eu vou colocar... Para eu colocar esse aqui sendo T12, que é o Tn mais 1, quem que é o Tn? Bom, se o Tn mais 1 é 12, o Tn é o que vem antes dele, que é o T11, né? Que vai ser o T11 menos 3. Certo? Então, para eu saber quem é o T12, eu preciso do T11. Por isso que ele deu essa informação. Agora dá para calcular, né? Ó, quem que vai ser o T12? Flechinha aqui. O T12 ele vai ser o T11 menos 3, ou seja, 20 menos 3. 20 menos 3, que vai dar 17. Ok? Bom, e agora como que a gente pode obter o termo geral de uma sequência? Vamos ver isso. Primeiro a gente tem que entender como é que essa sequência está funcionando, né? Então, ó, 1, 3, 9, 27... O que está acontecendo aqui? Ó? 3 vezes 1, 3 vezes 3, 3 vezes 9... 27, né? Então assim que está acontecendo. Ou seja, o T1, que é esse aqui, né? A gente pode olhar ele como assim, ó, 3 elevado a 0. O T2 a gente pode olhar ele como 3 elevado a 1. Aqui a gente pode olhar como 3 elevado a 2. Ou seja, aqui é o T1, aqui é o T2, aqui é o T3. Então a gente tem isso aqui, né? Ó, o T1 ele é 3 elevado a 0. O T2, ele é 3 elevado a 1. O T3, ele é 3 elevado a 2. Então, quem que vai ser o Tn? Observe que é sempre assim, ó. Aqui é 1, aqui é 3 elevado a 0. Aqui é 2, aqui é 1. Aqui é 3, aqui é 2. Ou seja, vai ser 3 elevado a n menos 1. Certo? Ó, pode ver que em todos encaixa, né? Ó. N menos 1, então, 3 menos 1, 2. 2 menos 1, 1. 1 menos 1, 0. Então, esse aqui é o termo geral dessa sequência. Ok? E essa outra sequência aqui, ó. 11, 22, 33. Bom, aqui eu posso olhar como 11 mesmo, né? Que é 11 vezes 1. Posso olhar assim. Aqui, 11 vezes 2. Então, vamos fazer assim, ó. 11 vezes 1. 11 vezes 2. 11 vezes 3. 11 vezes 4. Ou seja, meu termo 1, o T1, é 11 vezes 1. O T2 é 11 vezes 2. O T3, 11 vezes 3. Isso quer dizer que o meu Tn vai ser 11 vezes N. Beleza? Bom, então, para finalizar aqui, o exercício 3, vamos ver como é que está funcionando essa sequência. Qual que é a regra aqui, ó? 3 mais 4, 7, 7 mais 4, 11, 11 mais 4, 15, ou seja, se eu quiser um termo, se eu quiser o Tn mais 1, basta eu pegar o Tn, que é o anterior, né? O anterior do Tn mais 1, e somar 4, certo? Aqui a gente tem que especificar alguns detalhes, né? Primeiro que o T1 vai ser 3, eu tenho que especificar isso, porque essa sequência eu poderia ter começado pelo 7, pelo 11, pelo 15, né? Então eu tenho que especificar por onde eu comecei. E que o n vai ser maior que 0. Ou seja, para eu conseguir os próximos termos, eu começo a partir do n igual a 1. Então quem que vai ser o n igual a 1? Vai ser 1 mais 1, 2, então vai ser o T2, que vai ser o T1, que eu já tenho, que é 3 mais 4. Beleza? Essa é uma característica de uma sequência recursiva, né? Porque eu estou precisando do termo anterior. Mas dá para eu escrever o termo geral dessa sequência de uma maneira não recursiva, de eu não precisar do termo anterior. Como é que eu faço isso? Observe que está acontecendo assim, ó. O 3 ele é 4 vezes 1 menos 1. O 7 ele é 4 vezes 2 menos 1. O 11 ele é 4 vezes 3 menos 1. Então, o termo geral dessa sequência eu posso escrever assim, ó, 4 vezes n menos 1. Sempre 4 vezes o número do termo, né, menos 1, certo?
Aqui eu também tenho que especificar, aqui eu só tenho que especificar o n, que o n tem que ser maior que zero também. Né? Porque eu começo a partir do, quem que vai ser o n maior que zero, né? Então, quem que vai ser o t1? O t1 vai ser 4 vezes 1 menos 1, que é 3. Quem que vai ser o t3? Vai ser 4 vezes 3 menos 1, que é 11. Então, assim eu consigo saber qualquer um, né? Eu consigo saber o t412. Basta eu fazer 4 vezes 412 menos 1, certo? Para a aula de hoje era isso. Pratiquem o máximo possível, pois só assim a gente realmente aprende matemática. Bons estudos e até a próxima!